para o recorde do Ibovespa hoje, que o índice fechou no patamar de 140 mil pontos pela primeira vez na história. E um dos motivos foi a recomendação de compra anunciada na tarde de hoje pelo Morgan Stanley, um dos maiores bancos de investimento do planeta. No relatório, o Morgan Stanley disse que as carteiras aqui no Brasil estão com uma cara mais construtiva em relação aos preços, sobretudo porque eles acreditam que no Brasil o calendário eleitoral agitado dos próximos 18 meses pode gerar uma mudança na política. O banco destaca ainda que o Brasil está barato e tem capital com posicionamento extremo em relação ao rendimento fixo para financiar o orçamento, que tem um déficit de 10%. E eles disseram, no entanto, que não esperam uma mudança de política antes de 2027, ou seja, não haverá saída antecipada do governo. Mas eles destacam uma mudança na posição de investidores para aceitar uma recompensa de maior risco, visando o retorno a longo prazo. E aí, no relatório aqui que eu tenho aqui na tela, eu só vou destacar duas informaçõezinhas aqui do relatório, gente. Aqui, primeiro, o trecho em que eles mencionam as áreas, os setores e as ações recomendadas pelo Morgan Stanley. Eles adicionaram energia, serviços financeiros. Aí no começo do jornal eu falei que não sabia o que era esse SOES. Descobri, State Owned Enterprises, ou seja, empresas estatais, minha gente. Óleo e gás, utilities, ou seja, empresas de concessão e concessões de fato. E aí, entre as ações que eles listam, temos Petrobras, que é PBR, Prio, que é PetroRio, antiga PetroRio, Motiva, que é o novo ticker da CCR, que é esse MOTV3, Nubank e Eletrobras. E aí eles mencionam que o Brasil pode ser beneficiado de uma mudança política e incentivos para ganhar exposição neste momento. E eles lembram, estamos ficando mais próximos das eleições, 18 meses à frente, sinais de enfraquecimento na aprovação do incumbente, ou seja, do presidente Lula, e um pico do juro que já está acontecendo, neste momento. Além disso, o quarto fator é potencialmente um dólar mais fraco e juros menores em todo o planeta, o que podem beneficiar o Brasil via canal financeiro. Então, aqui eles citando empresas e setores. E aí, só para terminar aqui, gente, no mesmo relatório eu destaco para onde o Morgan Stanley prevê que vai o Ibovespa, aqui na sua tela. Eles preveem que o mercado brasileiro, que fechou hoje em 140 mil pontos, pode estar em meados de 2026, daqui a um ano, em 189 mil pontos. 189. Fernando Nakagawa vai fazer a conta aqui em tempo real. Eu preciso fazer de conta porque eu sou de humanas. 35% de potencial para as ações brasileiras, diz o Morgan Stanley, que prevê o Ibovespa em 189 mil pontos em meados do ano que vem. Está otimista o Morgan Stanley com relação ao mercado brasileiro. Bom, o Ibovespa está renovando as máximas durante esses últimos dias e hoje superou 140 mil pontos com essa ajudinha do Morgan Stanley. Para saber o que aconteceu e as perspectivas deste mercado acionário brasileiro, eu converso agora com Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, muito obrigado por estar com a gente aqui no CNN Money. Boa noite. Queria te ouvir. Foi o Morgan Stanley que deu esse empurrãozão hoje no Ibovespa? Boa noite, Naka. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Então, nós tivemos um dia marcado um tanto quanto por volatilidade, né? O mercado brasileiro ele acaba sendo muito reativo ao que está acontecendo lá fora. E aí o início do dia foi aquela, no sentido popular, batendo cabeça. E sim, o Morgan Stanley ele acabou trazendo ali um pouquinho de impulso para essa dinâmica, num sentimento mais positivo para o mercado brasileiro. Contudo, entretanto, todavia, as ações elas vieram sim para terreno positivo, mas não foi aquela coisa de grandes destaques. Nós tivemos aí as ações, por exemplo, da Petrobras, a ação preferencial
inicial da Petrobras com 0,41% de alta. Mas era uma ação que ela estava em terreno negativo, acompanhando um pouco do movimento que nós tínhamos ali dentro do mercado norte-americano e um pouquinho de cautela também no mercado internacional por conta, né, de uma motivação ali dentro do petróleo. Então, o petróleo também estava contido e acabou movimentando aí de uma forma mais tranquila os papéis. Vale lembrar que nós estamos em uma região de máxima histórica e, por si só, quando chega nesses momentos, boa parte dos investidores, eles tentam digerir, de fato, como você disse anteriormente, o quanto eu posso capturar desse risco, o quanto eu posso tirar um certo proveito desse risco aí. Mas, obviamente, quando nós temos uma casa tão referenciada no mercado internacional, principalmente partindo do princípio que mais 70% dos recursos que são movidos aqui vêm desses investidores internacionais, com certeza esse foi o grande impulso que nós tivemos aí para o dia de hoje. Sidney, nos últimos dias, vários analistas têm citado perceber ali a mão gringa no mercado acionário brasileiro. Queria te ouvir sobre isso. Você também percebe esta presença do estrangeiro? E o que o gringo está comprando da nossa bolsa? Então, o relatório que nós tivemos aí do Morgan, ele acaba vindo muito em linha com esse pensamento do mercado internacional e deste gringo, tá? Nós temos uma bolsa, quando a gente fala de bolsa de valores, é renda variável, então, querendo ou não, ela é imprevisível, é diferente do que a gente tem na renda fixa, por exemplo. Só que por mais que seja renda variável, os grandes investidores, que é quem de fato movimenta os preços aqui dentro do mercado brasileiro, eles gostam de ter uma previsibilidade a respeito dos negócios, não necessariamente falando a respeito dos preços, tá? Então, essa previsibilidade, ela é algo que acaba motivando esses recursos, a entrada desses recursos aqui dentro do mercado local. Nós tivemos recentemente toda essa turbulência envolvendo uma série de tarifas e que boa parte desse recurso do mercado internacional foi para ativos de maior segurança. Como agora começa muito aí essas negociações relacionadas a tarifas, os investidores, esses grandes investidores, procuram oportunidades mais arriscadas e com maiores oportunidades de capturar um prêmio de risco que seja muito mais atrativo, como na renda variável. E aí, se você olhar o relatório, ele vem muito em linha com, em quase sua totalidade, empresas que elas são perenes ou que elas são empresas cíclicas, como por exemplo o caso das empresas relacionadas ao petróleo, mas existe uma dependência mundial muito grande de consumo em relação a esse produto que é produzido por esse tipo de empresa. Então, se a gente olhar ali para as utilities, se a gente olhar para as empresas do segmento elétrico, se nós olharmos para o setor bancário, são empresas que elas são mais estáveis e previsíveis na sua geração de caixa, margem, então é algo muito mais natural. E aí a gente vê que temos múltiplos descontados, que foi muito motivado, né, esses preços para baixo aí, por conta de acontecimentos recentes do mercado internacional, que o mercado local acabou reagindo, né, a gente perdeu recursos aí, e esses recursos acabam voltando aí para os países emergentes, e como o Brasil, ele tem um cenário aí que neste momento a foto não tem algo tão preocupante no mercado local, embora tenhamos sim nossos problemas, então se eu não tenho nada tão preocupante, é natural que a gente acabe absorvendo aí boa parte desses recursos da diversificação desses grandiosos investidores que vão ali procurar ativos de maior risco e com maior possibilidade de capturar ali valor financeiro em relação a tudo que está acontecendo nessa dinâmica e, obviamente, vão tirar recursos ali do mercado norte-americano. É interessante isso, né, Sidney? Porque, como você mencionou, né, os nossos problemas continuam ali, né? A nossa fragilidade da dívida pública, o problema fiscal, tudo isso continua. Mas, mesmo assim, a gente está num momento tão maluco da economia global, busca por ativos de risco, busca por retorno potencial, e a nossa bolsa está tão descontada que até assim aparece comprador. Sidney, o pessoal do Morgan cita 189 mil pontos do Ibovespa, 35% de alta em um ano. Eles estão otimistas demais? Então, Naka, eu vejo um certo otimismo, tá? Eu acredito que um número de 189 é algo
bem significativo, porque nós devemos, sim, como você disse, lembrar que nós ainda temos os problemas locais, que eles continuam no radar aí, e obviamente eles têm um alto poder de fazer preço, principalmente quando a gente fala de bolsa de valores, tá? Quando a gente olha para a composição do Ibovespa, a gente tem que olhar naturalmente, tanto para Vale quanto para Petrobras, que são os dois maiores pesos que nós temos dentro da nossa bolsa. E aí, assim, isto, para que nós consigamos. Para que exista essa possibilidade de alcançar esse ponto, nós precisamos ver não só uma reação do mercado local, mas uma reação do mercado internacional. Porque aí eu vou precisar de uma reação muito mais incisiva, tanto do minério de ferro, que tem uma relação muito próxima ali da China, que está ainda passando por alguns problemas de recuperação, quanto também do petróleo. Então, são duas commodities que estão precificadas no mercado internacional e que elas são diretamente afetadas por toda essa dinâmica internacional. Eu acho possível, tá? Mas não tão provável. A gente está muito refém do que vai acontecer nessa dinâmica internacional e esses 189 mil pontos, eles não dependerão tanto do mercado local, mas sim da dinâmica internacional. É isso que eu vejo. E se a gente observar, Sidney, nos últimos dias aí essa presença um pouco mais frequente do gringo no nosso mercado, apertando ali o botãozinho de buy na Bolsa Brasileira, você consegue perceber alguma diferença entre a estratégia hoje de alocação do gestor e do investidor brasileiro para o gringo? Tem ação que o gringo não gosta e o brasileiro está comprando? Existe alguma diferença sobre isso? Uma coisa quase que comportamental? Então, existem algumas características quando a gente fala, né, do gringo. O gringo, ele gosta muito mais do segmento mais perene, algo que seja muito mais previsível, ou papéis que eles estão direto ou indiretamente relacionados à sua precificação, a uma dinâmica do mercado internacional. Isso vem de vários fatores, que possam incluir até mesmo o acesso à informação do mercado internacional. Existem alguns nichos que o gringo, ele olha aqui para dentro do mercado brasileiro, diríamos que ações específicas aqui dentro do mercado brasileiro, que é um pouco mais difícil para precificação, então para cálculo de valuation e outras coisas do tipo aí. Então, assim, é natural, tá? Boa parte dos gestores que eles optem por segmentos muito mais pulverizados aqui dentro do mercado brasileiro, quando a gente fala digamos, investidores ou gestores que estão focados aqui dentro do mercado local, tá? Para capturar prêmios um pouco mais ousados. E esse investidor, que é o gringo, ele gosta um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de previsibilidade. Então é natural que você vai ver posições gigantescas de grandes fundos internacionais em Vale, em Petrobras, nas blue chips como um todo, nas empresas elétricas, por exemplo, uma grande empresa que boa parte dos fundos também gostam, é o caso de Taesa, que é uma empresa que ela é bem previsível. Existem outras com maiores potenciais, mas tem uma presença muito forte de gringo ali. Então são características de, por mais que estejamos, né, ali dentro da renda variável, eu procuro um pouco mais de previsibilidade, não necessariamente do preço, mas sim previsibilidade operacional e do resultado financeiro dessa empresa aí, principalmente as empresas que têm uma dinâmica internacional de precificação muito grande, que o que acontece lá fora acaba afetando o resultado dela aqui. Ou seja, se tivéssemos numa casa de sucos no Rio de Janeiro, o gringo ia pedir lá um suco de laranja e o brasileiro vai lá no suco de cajá, no suco de graviola, umas coisas assim mais diferentonas, que são boas também, tem às vezes mais potencial de surpreender quem está tomando o suco, né? A gente conversou com o Sidney Lima, que é analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, obrigado pela conversa. Ótima noite de terça-feira. Obrigado e boa noite a todos. Abraço.